Pessoal, vim aqui hoje dedicar um vídeo a uma conversa rápida sobre o grid de largada desta segunda-feira das eleições. A gente tem aí as 13 candidaturas principais à presidência da República, os detalhes vocês conferem, tá por toda parte. Eu trouxe aqui algumas anotações, de perto já não estou vendo muito, né? Vocês já notam, para não perder o fio do raciocínio. Eu queria conversar com vocês em primeiro lugar sobre aquilo que é patente nesse grid de largada. Partido no Brasil é coisa de cacique, ponto. Principalmente os partidos tradicionais. Tem um cacique que manda no partido e o que a gente viu agora consolidado nessas candidaturas é o que caciques negociaram entre si. É assim que funciona a estrutura partidária no Brasil. Tem pouca democracia interna no fundo. Este é um ponto a ser visto numa eventual próxima reforma política. Em segundo lugar, me parece, sobretudo diante de muitos comentários que vocês mandam, o que eu acho dos partidos que propõe uma renovação na política a partir de movimentos de base, eu não os vejo ainda de maneira decisiva influenciando o resultado dessas eleições. Mas acho que é um esforço importantíssimo na sociedade brasileira de engajamento em política e tentar mudar o nosso país através disto que eu acho que é essencial, que é se engajar na política. A gente pode considerar até um exemplo. O PT também começou pequeno assim. Começou a fazer política nas bases e depois foi se estabelecendo e quase virou o partido hegemônico no Brasil. E a história não preciso contá-la. O que eu quero ressaltar aqui é que a política é assim mesmo. Começa pequeno, vai se consolidando e depois se transforma em um movimento importante. Vamos lá agora ao que interessa. Umas observações que eu tenho a fazer a respeito dessas 13 chapas. Vamos começar por aquilo que não aconteceu. Porque às vezes o que não aconteceu, o que a gente tinha como expectativa que não se realizou, é tão importante quando a gente constatar um pouco o que existe. Vamos lá, o que não aconteceu? Por exemplo, a tão falada da unidade de esquerda não se realizou para esse primeiro turno. O tão falado afundamento, o derretimento da candidatura Jair Bolsonaro não se realizou. O tão falado, até esperado, fracasso da candidatura de Geraldo Alckmin não aconteceu. E a tão esperada eventual candidatura de um mágico vindo completamente de fora dos partidos e do sistema político, por exemplo, Joaquim Barbosa, também não ocorreu. Aí vem a pergunta, o que isso tudo significa? Eu destaquei alguns pontos. Em primeiro lugar, por não ter se derretido e por estar na ponta das pesquisas, Jair Bolsonaro é o homem a ser derrotado. Me parece bastante óbvio que algumas das agremiações que estão bem atrás dele, porém tem arregimentação através de máquina partidária, particularmente Geraldo Alckmin, vão se dirigir ao eleitorado hoje identificado com Jair Bolsonaro. Álvaro Dias, do Podemos, eu também colocaria nesta categoria. São os candidatos que enxergam no eleitorado de Jair Bolsonaro, eventualmente, almas a serem trazidas de volta para agremiações tradicionais e que, por um motivo ou outro, hoje se identificam, se declaram identificadas com uma candidatura que é percebida, a de Jair Bolsonaro, como alguém vindo de fora. Marina Silva tem esse mesmo tipo de apelo de fora, porém, o tipo de aliança que ela propõe é concentrado num determinado espectro. Vamos ver quanto que ela tem ainda de capacidade de movimentação nas redes digitais para compensar o que é a força de seus adversários em termos do uso de instrumentos tradicionais da política. Prosseguindo no meu raciocínio, é patente que o PT não pretende abdicar de maneira alguma daquele papel que o PT se atribuiu de ser o centro articulador do chamado campo da esquerda no Brasil. Ele não conseguiu manter esse papel intacto nesse primeiro turno, esteve à beira do abismo e continua próximo dessa imensa dificuldade, que é sair para algum lado com outros partidos, com a insistência que tem na candidatura do inelegível presidiário Lula. Porém, Lula tem capacidade de transferência de votos. Ciro Gomes, que o PT isolou, está em busca de consolidar-se eventualmente como um nome de segundo turno. Aí nós veremos quem é que será capaz de articular isto que a gente poderia chamar aqui neste momento do grande campo da esquerda no espectro eleitoral brasileiro. Nós veremos, e isso está apenas começando, aquilo que eu já disse em outros vídeos, o grande choque entre o jeito tradicional de fazer política,
o uso das ferramentas que aí estão, pelas regras do jogo, tempo de televisão, acesso aos fundos públicos de financiamento de partidos e de campanhas eleitorais e, especialmente, a capilaridade que partidos fisiológicos exibem pelo contato e pelo domínio que eles têm de partes importantes da máquina pública. Vem daí a minha insistência, e eu tenho lido os comentários de vocês, muitos pouco impressionados com isso, eu não. Num partido, perdoem, vou me corrigir, num país pobre, desigual, com um eleitorado com pouca capacidade de absorver informações um pouco mais sofisticadas, num país desse tipo, instrumentos tradicionais de prática de campanha eleitoral continuam tendo um peso desproporcional. Vem daí essa minha análise, prestem atenção. Estas ferramentas a gente não pode, de maneira alguma, as ferramentas que eu digo as tradicionais, subestimá-las. Por último, o que se espera que aconteça? Eu acho que as próximas pesquisas devem demonstrar, por força disso que eu acabei de dizer, do uso de ferramentas tradicionais, devem demonstrar uma subida relativa das candidaturas de Geraldo Alckmin e de Henrique Meirelles, do MDB. Hoje ele praticamente não aparece nas pesquisas, mas o uso da máquina pública, o acesso a fontes de financiamento, a proximidade da capilaridade, exatamente disso, dessas estruturas controladas a partir de dentro do governo, favorecem quem está aliado a elas. A gente vê Jair Bolsonaro numa posição consolidada, Marina Silva também. Marina Silva com uma chapa, digamos, praticamente autêntica em relação ao que ela representa, e Jair Bolsonaro também. A escolha do vice, através de um general que há pouco tempo, general Mourão, ainda vestia farda, coloca Jair Bolsonaro claramente em um determinado espectro. A tentativa que ele ensaiou de buscar em outras áreas do espectro político algum tipo de apoio nesta fase inicial, ele não conseguiu realizar, vai ter que brigar como o principal opositor de todos os outros, vai sofrer os principais ataques com uma clara, com uma bem delimitada plataforma em um determinado pedaço do espectro político. Se vai funcionar ou não, a gente vai ver particularmente a partir de 31 de agosto. Até lá, as coisas vão ficar ainda um pouco mais tranquilas quando o grande embate dessas armas entre a política tradicional e a capacidade de mobilização das plataformas digitais vai nos mostrar esse choque.